Como fazer dinheiro pela internet? Essa foi a pergunta que eu me fiz em 2023, 3 anos atrás. Até então eu trabalhava como CLT, já tinha mais de 10 anos. Eu me formei em engenharia civil e comecei a trabalhar com obras, depois fui para uma multinacional. Porém, chegou um momento que eu cansei do CLT e quis ter o meu próprio negócio dentro da internet. Antes de 2023, eu sempre comprava curso de marketing digital. Eu conheci ali em 2014. Então eu fiquei comprando curso, fazendo curso, só na teoria, né? Nunca consegui colocar em prática mesmo. Às vezes comprava o curso e nem fazia, só assistia a primeira aula ali. Então eu era o famoso comprador de curso e ficava só na teoria mesmo. Até ali 2017 eu tive uma chance de colocar em prática, porém eu me sabotei, né? Voltei a trabalhar novamente como CLT e somente em 2023 que realmente eu tomei a decisão e fui colocar em prática. Então, em 2023, ali no mês de fevereiro, eu pedi conta do meu trabalho, eu tinha mais de 10 anos, e comprei uma mentoria que vendia infoproduto, né? E inicialmente a gente entrava como afiliado, era um infoproduto que a gente vendia para países latam, né, em espanhol, e utilizava o YouTube Ads como fonte de tráfego. E eu aprendi bastante nessa mentoria, aprendi sobre fazer anúncio, fazer página de vendas, aprendi sobre copywriter, né, gestão de tráfego. Fiquei ali 3, 4 meses focado, tinha tempo, tinha um dinheiro para investir, tinha tempo disponível. Porém, assim, eu consegui fazer minhas primeiras vendas, porém, infelizmente, eu não tive lucro. Eu fiquei ali 4, 5 meses full time mesmo nessa estratégia, porém, eu não tive lucro, não consegui ter uma renda ali recorrente. Depois disso, eu fui tentar criar meu próprio produto, até porque eu estudava sobre investimento, estudo ainda. Então eu fiquei naquela dúvida, ia criar um produto na área de investimento ou na área de desenvolvimento pessoal. Então fiquei ali estudando, ver o que eu ia fazer e vi que realmente é bem complicado, você tem que construir uma audiência, porque se você for depender só do tráfego pago para captar clientes, é bem complicado. Então você precisa postar conteúdo, criar uma audiência ou no Instagram ou no YouTube, e criar audiência demora, né? Você vai precisar ali de 1 ano, 2 anos produzindo conteúdo até você criar, né, uma certa relevância no mercado. Então, aí eu mudei de estratégia novamente, fui para dropship ainda em 2023, fiquei 4, 5 meses no dropship, acertei alguns produtos, 2 produtos em específico, porém, em outubro de 2023 entrou aquela lei remessa conforme e 40% dos meus produtos foram taxados ali em Santa Catarina e eu praticamente fiquei ali o mês de outubro pagando para trabalhar, porque eu tinha que pagar para liberar o produto, para despachar, né, e entregar para os meus clientes. Aí meus clientes ficaram bravos ali, porque estava demorando mais de 30 dias para entregar a mercadoria. E mais uma vez, né, apesar de eu ter aprendido bastante, aprendi tráfego pago ali no Meta Ads, fiz várias vendas, não comecei a ter um certo lucro, mas não de forma consistente. Aí depois que entrou essa lei remessa conforme, aí praticamente inviabilizou o negócio, né? Então dropship ali já estava meio defasado, mas a partir ali de 2023 realmente é um mercado bem complicado hoje. Aí depois, finalmente, eu achei uma estratégia que foi que eu fiquei ali praticamente o ano de 2024 inteirinho, que foi como afiliado, vendendo nutracêuticos, que é como se fosse suplemento alimentar nos Estados Unidos, né? São encapsulados, né? Como se fosse suplemento alimentar, e aí a gente trabalha como afiliado, a gente ganha, aí depende, né? Tem produto que vai te dar 60%, 70% de comissão, então você vende e ganha comissão em dólares. Então foi nessa estratégia, utilizando o Google Ads, né, como fonte de tráfego, onde eu consegui ter meus maiores faturamentos, lucro também. Eu tive ali março, abril, maio, uns 3 meses ali de lucro, porém, no decorrer do ano, praticamente eu ficava ali prejuízo empatando. Assim, em resumo, 2023 foi só prejuízo, mas porém bastante aprendizado. 2024 eu devo ter fechado o ano positivo, porém não tão grande assim. Bastante aprendizado, né? Fiquei praticamente ali o ano inteirinho de 2024 só em uma estratégia, comprei mentoria individual, mentoria em grupo, né? Então, basicamente 2023, 2024 eu aprendi bastante, apesar de não ter ganhado dinheiro. Depois, finalmente, em 2025, eu resolvi mudar um pouco a estratégia e ir para prestação de serviço, já que eu tinha adquirido ali uma série de habilidades. Então eu comecei a prestar serviço como editor de vídeo para uma pessoa, né, uma operação que trabalhava com um afiliado vendendo, né, nutracêuticos, né, nos Estados Unidos. Então eu comecei a trabalhar para essa pessoa como editor de vídeos, editor de anúncios.
Depois eu entrei numa mentoria para aprender bastante sobre copywriter, depois prestar serviço. Então eu estava com essa mentalidade de prestador de serviço para mim realmente conseguir, né, viver do digital. E beleza, continuei ali pesquisando uma nova estratégia, tentando acertar aqui ou ali, mas o meu foco principal mesmo em 2025 foi com a prestação de serviço. Então eu realmente criei uma agência ali no mês de julho, comprei uma outra mentoria aqui no Brasil, né, que ensinava você montar uma agência e fazer a prospecção de clientes aqui dentro do Brasil. Essa mentoria foi muito boa porque me ensinou a olhar as bases, né, para você ter uma agência, montar todos os processos e realmente você saber montar uma agência. Porém, passaram-se ali 2, 3 meses, eu descobri um novo mercado também de agência, porém nos Estados Unidos. Então, ao invés de eu ficar procurando cliente aqui no Brasil através de social selling, né, e ter ticket ali em torno de R$ 2.000, no máximo R$ 3.000, eu achei esse mercado, né, nos Estados Unidos, onde eu vou, né, prestar serviço para brasileiros que moram lá e a gente vai cobrar em dólares. Né? Então, hoje em dia, a minha agência ela faz a intermediação entre o americano e o brasileiro. Então, o americano ele deseja ter a casa limpa. Né? Então, ele sempre contrata uma empresa, contrata imigrantes, né, para limpar a casa deles. E em contrapartida tem os brasileiros, né, a maioria são mulheres que moram nos Estados Unidos e precisam de trabalho, e a maioria trabalha com limpeza de casa. Né? Então tem essas duas demandas e a gente faz a intermediação desses dois mercados. Atualmente existe um público estimado em torno de 2 milhões de habitantes, né? Então isso aí é uma média, né? 2 milhões de brasileiros, né, que moram nos Estados Unidos. Então, assim, é como se fosse por exemplo, uma Goiânia, né, a capital de Goiás, né, como se fosse uma Goiânia dentro dos Estados Unidos, né, e a maioria das mulheres, diria que 95% trabalha com limpeza de casa, né, algumas têm empresa aberta, outras não, e porque os americanos, ele tem essa cultura, né, de contratar outras pessoas para limpar a casa deles, e imigrantes ele vai pagar mais barato, né, porque se ele for contratar o próprio americano para limpar a casa dele, ele vai ter que pagar mais caro. Agora, para imigrantes, né, brasileiros, hispanos, acaba que ele paga um pouco mais barato. E os brasileiros que moram lá, a maioria vai trabalhar no ramo de construção, né, reforma, piso, pintura, cobertura. Então, existe esse mercado, né, tanto para house cleaning, que é a limpeza de casa, quanto para construção, reforma e para estética também. Basicamente, esses são os 3 maiores mercados, né, para brasileiros que moram nos Estados Unidos. E para você chamar a atenção e captar esses clientes que moram nos Estados Unidos, existem várias formas. Você pode fazer através de social selling, que é começar a criar uma conta ali no Instagram, começar a seguir empresas de limpeza de brasileiros que moram lá, né, entrar em contato, oferecer o seu trabalho. Né, essa é a forma orgânica, que é o conhecido como social selling. É um pouco mais demorado, porém você não precisa investir. Agora, se você já tem um certo dinheiro e pode investir, aí você vai através do tráfego pago, né? Existe o Meta Ads, que é a junção ali do Facebook junto com o Instagram. Aí você vai criar um anúncio em vídeo e vai divulgar para esses brasileiros que moram nos Estados Unidos. Então você vai selecionar país, Estados Unidos, e a língua português. Aí o Meta Ads vai divulgar o seu anúncio para esses brasileiros que vão ver o anúncio, vai clicar no anúncio e vai vir falar com você no WhatsApp. Aí dentro do WhatsApp você vai convidar ela, né, para uma call ao vivo ali, uma videochamada, onde você vai falar sobre o seu trabalho, né, o serviço que você presta, ver quais são as necessidades, né, dessa brasileira, e aí você vai vender o seu serviço para ela. Depois que você vender o serviço para ela, aí você vai cuidar da parte de implementação, que basicamente hoje a gente está oferecendo redes sociais, Facebook, né, então a gente vai montar o Facebook, montar o Instagram, fazer as postagens, fazer a logomarca, aí a gente cria o website, né, então o website é um pouco mais complexo. Então basicamente as 3 presenças ali na internet, o website e redes sociais, né, Facebook, Instagram. Depois a gente vai, o quarto passo, a gente vai para os anúncios, né, que são as propagandas, na cidade que ela escolher. Então ela vai te falar ali de 3 a 5 cidades que ela pretende ter as casas, e você vai criar os anúncios em vídeo, né, configurar a campanha, tudo ali dentro do Meta Ads, para divulgar o trabalho dela nessas cidades, né, que ela tem preferência de captar os clientes americanos. Depois dessa parte, a gente vai para a parte dos atendimentos. Né? Hoje a gente tem uma estratégia aqui que a minha própria equipe já faz o atendimento do americano,
Então, quando o americano ali vê o anúncio, né, de limpeza, de house cleaning, o americano vai clicar para solicitar um orçamento, aí minha própria equipe já vai fazer o atendimento desse americano. Então, inicialmente vai ser automação, né, então a gente tem inteligência artificial ali para fazer o primeiro atendimento, né, através de formulário, aí depois vai mensagem SMS para ele, perguntando sobre a casa, né, quantos quartos, quantos banheiros, square feet, o tipo de limpeza que ela vai querer. Então a gente faz toda essa entrevista inicial do americano, para posteriormente a gente tem duas soluções finais, que é agendar a visita presencial, né? Então a gente marca com o americano tal dia, tal horário, pega o endereço completo e passa para a brasileira. Aí a brasileira vai lá na casa, vai ver a casa e vai conseguir passar um orçamento adequado. Essa é a primeira opção. A segunda opção nossa é se essa brasileira não quiser fazer visita ou não tiver tempo para fazer visita. Aí a minha própria equipe já passa um orçamento, né, baseado nas informações que a gente coletou ali do americano, já passa um orçamento, já combina o preço ali com o americano, tudo via mensagem, SMS, e passa para a brasileira a limpeza. Então ela já vai direto para a limpeza, né, sem precisar fazer a visita anteriormente. Então basicamente é isso, a gente faz nada mais nada menos que a intermediação entre o americano, entre a brasileira, né? Então hoje o nosso ticket gira em torno de 500 a 600 dólares, né, ou dependendo do que você for entregar até mais. A gente oferece plano, né, mensal, bimestral, né? Então vamos pegar aqui um ticket médio de 3 mil reais aproximadamente, bruto, e líquido, aí vai gerar dos custos que você tem na sua agência. O meu aqui hoje, eu tenho uma margem em torno de 60% a 65%, né? Então eu sempre coloco ali na conta, né, uma conta de papel de pão mesmo, 2 mil reais líquido, né, para cada cliente. Então se você tiver 10 clientes ali no seu portfólio, você está falando ali de 20 mil reais no bolso, né? Então assim, é uma margem legal, né? Para você ter 10 clientes, dá para você trabalhar sozinho, né? Fica bem puxado, mas dá. Agora, por exemplo, se você quiser 15, 20 clientes, aí já é interessante você ter mais pessoas dentro da sua equipe. Atualmente tem eu, minha esposa e eu tenho mais um sócio, né? Então somos 3 e mais inteligência artificial. A gente trabalha com a plataforma Go High Level, né, que ela tem um custo ali por mês em torno de R$ 1.600 fixo, né, por mês, e mais taxa de SMS, né, que vai dar uns R$ 400. Então assim, se somar o custo fixo dessa plataforma é R$ 2 mil por mês. Chama Go High Level, né, uma plataforma americana para gestão de leads. Aí tem uma automação, você hospeda o website. Então é uma plataforma que praticamente é um funcionário seu ali dentro da agência, vale muito a pena. Então se eu for considerar ela como um funcionário, né, então na verdade é eu, minha esposa, meu sócio e a plataforma Go High Level, somos 4. Pela minha experiência, eu nunca cheguei a ter 20 clientes, né, a gente está próximo disso, mas pela minha experiência aqui do dia a dia, dá para ter 20 clientes. Então se você colocar 20 clientes, cada um colocando no seu bolso 2 mil reais, então você está falando de 40 mil reais, né, 40 mil reais por mês, que é uma renda legal. Beleza, então eu vou ficando por aqui, né, o começo desse vídeo eu falei como fazer dinheiro, né, pela internet. E se eu fosse começar hoje, se eu pudesse dar um conselho para o Fabrício lá em 2023, eu ia falar para ele começar com prestação de serviço. Apesar que às vezes é bem complicado, né, você começar com prestação de serviço quando você não tem nenhuma habilidade no marketing digital. Mas hoje em dia é totalmente possível você fazer um curso aí de copywriter, ou fazer um curso de editor de vídeo, ou um curso de designer, ou um curso de gestor de tráfego, né? Então você faz o curso, cria essa habilidade e depois você vende o seu trabalho. E se você tiver uma junção de várias habilidades dessas, aí você pode, né, montar uma agência, beleza? Então se você gostou desse vídeo aqui, se ele foi útil para você de alguma forma, deixa aqui o seu curtir, né, se inscreva aqui no canal, deixa seu comentário e eu vou tentar te ajudar aí da melhor forma, beleza? Um abraço aí e até o próximo vídeo.